Ô Sakamoto, e faltou um pouco de coragem, e pelo menos é o que dizem as mensagens. Você escreveu sobre isso, né? Que os militares trocaram mensagens e tal, e falaram sobre a falta de coragem. Golpe não ocorreu porque Bolsonaro teve medo, dizem mensagens de militares. Conta, Sakamoto. Na verdade, é o seguinte, Tá como bem a fechado? Andresa Ah, também. agora abriu. Ah, Desculpa. Tô ouvindo agora, não, fala. o problema era no estúdio. É. Como bem a Andresa lembrou, né, a tentativa de golpe não foi para frente. É claro, teve o ponto de que tanto o general Freire Gomes quanto o brigadeiro Batista Júnior não toparam, né, o almirante Almir Ganier teria aceitado participar. É ponto, mas tem vários outros elementos que confluíram. Um golpe não é simplesmente a opinião de duas pessoas, né, tem outras coisas. Tem a conjuntura internacional, a conjuntura nacional, né? Você tinha uma avaliação da Força Armada de uma maneira geral, mas tinha um ponto, né, que era extremamente relevante em tudo isso, que foi o acovardamento do presidente Jair Bolsonaro, que tinha e tem um medo louco de ser preso. Né? É claro que a posição, por exemplo, do brigadeiro e do general dizem respeito à possibilidade da tentativa de dar golpe, dar certo, o que que aconteceria depois, ou seja, o day after, né? Mas como eles não, olha que interessante, eles não prenderam Jair, né, naquele 7 de dezembro de 2022, quando foi apresentada a minuta de decreto golpista que aplicaria estado de sítio, daria força para as Forças Armadas intervirem no TSE, isso não aconteceu. O que que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro sentiu-se à vontade e 2 dias depois conversou com o Estevam Teófilo, general, que é comandante das operações terrestres. E aí o Teófilo deu apoio para o Bolsonaro. Então, ou seja, com a Marinha, com o Garnier, com outras pessoas, o Bolsonaro até teria como mergulhar na intentona. Mas, segundo o modus operandi dele, ele pensou primeiro no pescoço dele e depois nas promessas que ele havia feito para os seguidores dele, né? E o que que ele falou? Ele pensou, poxa, pera lá, eu tenho o apoio de todo mundo, é uma certeza absoluta que eu não serei preso. Bem, quem dá um golpe de Estado não tem uma certeza absoluta que não será preso, mas o Bolsonaro queria uma certeza absoluta que não será preso. Tanto é que já tinha plano de fuga de Bolsonaro construído desde 2021, antes mesmo de ter um plano de golpe de Estado. Né? E é interessante, vamos comigo nas datas. No 9 de dezembro, né, ele fez um discurso inflamado para os seus seguidores no gramado do Palácio do Alvorada, o primeiro discurso que ele deu na prática aos seus seguidores depois que perdeu as eleições, dizendo que ele dava a vida pela pátria, que a vida física, se preciso for, mas nada disso aconteceu. Ele desistiu de assinar o decreto golpista, que ele mesmo havia editado, que freou os preparativos para a primeira tentativa de golpe, que estava prevista para 15 de dezembro de 2022. E aí, o que que aconteceu? O Bolsonaro foi chamado de medroso e de covarde por militares da sua própria conspiração golpista em conversas no WhatsApp. Rapidamente. Tenente-Coronel Sérgio Cavalieri de Medeiros, conversando com o Tenente-Coronel Mauro Cid, né? O Mauro Cid disse que tanto o presidente da República como os comandantes das Forças Armadas foram covardes e que em 64 não precisou de ninguém assinar nada, né? Em outro diálogo, né, o Coronel Bernardo Romão Correia Neto disse ao Coronel Fabrício Moreira de Bastos, né, que havia falado com o Cid e aí comentaram: ó, o decreto não vai ser colocado em marcha porque o Bolsonaro está com medo de ser preso devido ao não apoio da Aeronáutica e do Exército. E aí, em outra conversa, de novo, Sérgio Cavalieri de Medeiros disse ao coronel Gustavo Gomes que o decreto não seria publicado, e aí falou que o presidente estava com medo. E aí citou como exemplo, citou como exemplo, né, de que o poderia acontecer com o Bolsonaro o mesmo que aconteceu no Peru. E aí ele não vai se arriscar por causa disso. Quem ele estava citando no Peru? No Peru é que o presidente Pedro Castilho tentou um golpe de Estado, um autogolpe, e acabou sendo preso. Né? Então o Bolsonaro tem medo. O Bolsonaro citou várias vezes a Janine Lopes, que é a presidente que assumiu na Bolívia depois de um golpe de Estado e que acabou presa, condenada. O Bolsonaro, por várias vezes ao longo do seu governo, citava isso, dizia que ele não seria uma Janine Lopes de jeito nenhum, e por aí vai. Para finalizar, o interessante é que não é à toa que uma tentativa de golpe só foi às ruas após Bolsonaro fugir para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, para não ser responsabilizado tanto pela conspiração golpista que tinha acontecido antes, quanto pelo que viria depois. E o que viria depois, 8 de janeiro de 2023. Jair assistiu corajosamente, né, dos arredores de Orlando, na Flórida, seus seguidores atacarem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal,
muito confortavelmente protegido e longe das mãos da polícia brasileira. O bolsonarismo esperava que essa convulsão levasse ao engajamento das Forças Armadas, o que não aconteceu, Diego.